Nossa lição hoje, dons espirituais, ferramentas para crescimento e edificação, de autoria do nosso pastor. E então vamos lá, os objetivos da lição: conhecer os dons espirituais e ministeriais como ferramentas de Deus para a edificação do corpo. Acho que está tudo tranquilo. Obrigado. Meu assessor para assuntos tecnológicos, Larry, veio dar um ok aqui, ver se está tudo bem. Perceber a importância dos dons espirituais no processo de crescimento e multiplicação e praticar. Nós somos instrumentos para que o Espírito Santo manifeste os dons na vida da igreja. E ele faz a pergunta: você está inserido? Faça essa pergunta e responda para você mesmo. O texto áureo é de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, parte A. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Os textos bíblicos inspirativos: Efésios, capítulo 4, versos 3 e 4, Efésios 4, 8, 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 11. Nós vamos ler aqui os textos inspirativos para vocês verem aí. Efésios capítulo 4, 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E 1 Coríntios 12, 11. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um conforme ele quer. A igreja primitiva iniciou a sua trajetória de sucesso, com a clara operação do Espírito Santo. Quando nós acompanhamos a história lá no livro de Atos, quando eles estavam reunidos em oração, receberam o batismo do Espírito Santo, e a partir dessa experiência, então, foi que iniciou o mover extraordinário de Deus. E aí a gente percebe pela narrativa lá que muitos começaram a se agregar, a se converter, juntamente com essa adesão maciça de pessoas à igreja. Percebia-se também sinais e maravilhas, curas, e muitos milagres aconteciam no seio da igreja, de maneira que o Espírito Santo é essa mola propulsora que faz com que a igreja caminhe e alcance então os seus resultados. Então, essa experiência impulsionou primeiro a Pedro para essa jornada ministerial, e já começa com uma conversão de 3.000 pessoas, né? Então, o objetivo dessa lição é compartilhar alguns conceitos a respeito de dons espirituais que, pelo que a gente pode perceber, as pessoas na igreja ainda têm muitas dúvidas a respeito desse assunto, dos dons espirituais. E dizer também a respeito da importância dos dons para a realidade da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Inicialmente, uma palavra de explicação que vem aqui na lição é a divisão dos dons em dois grandes grupos: os chamados dons carismáticos e os chamados dons ministeriais. Os dons espirituais. Os dons espirituais são uma manifestação da graça de Deus concedida pelo Espírito Santo e são fundamentais ao crescimento, desenvolvimento da igreja
corpo de Cristo como os dons ministeriais. Acerca dos dons espirituais, quando Paulo fala lá, ele não tem a intenção de dar uma lista exaustiva. Ele não está dizendo, olha, os dons são estes e fora dessa lista não existe mais nenhum. Não. O que ele está fazendo é elencando alguns, talvez os mais comuns, para que a igreja tivesse conhecimento. Mas isso não quer dizer que trata-se de uma lista fechada de dons, não é? E aí, fazendo a separação aí dos dons, deixa eu mudar aqui a posição do quadro para poder ler aqui. Dons ministeriais. Eles têm a finalidade de equipar, edificar, treinar os santos para a obra do serviço cristão. Podemos ver aqui, através dos dons ministeriais, a igreja é fortalecida, tem condições de amadurecer na caminhada cristã e manifestar os dons carismáticos. Os dons carismáticos, por sua vez, né, são também conhecidos como dons espirituais. São aqueles listados principalmente em 1 Coríntios capítulo 12, que nós lemos aqui alguns versículos. Os dons, entre outras finalidades, têm a finalidade de equipar os cristãos para uma vida saudável e produtiva no seio da igreja. São ferramentas para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, você consegue perceber a diferença que existe entre dons ministeriais e dons carismáticos. Os dons ministeriais, como o nome já diz, têm a finalidade de equipar os líderes para fortalecer a igreja de forma coletiva. Então, são aqueles dons que trazem um fortalecimento para o sentimento coletivo. Já os carismáticos, eles podem ser percebidos, e não somente percebidos, mas realizados no dia a dia, mas são dons, por exemplo, de capacitação pessoal para daí, então, um serviço coletivo. Então, só trazendo aí uma citação para vocês perceberem a diferença, um dom ministerial é aquele dom de governo, dom de ministração. Então, é algo que vem da parte do Espírito para que a pessoa receba uma capacitação de ministrar coletivamente para a igreja. Por isso, ministerial. Dom carismático, nós podemos citar, por exemplo, o dom de línguas. O apóstolo Paulo fala que quando oramos em línguas e Deus não levanta ninguém para interpretar, então nós oramos para nós mesmos. Nós mesmos somos edificados. Apenas para ter aí uma diferença entre dons ministeriais e dons carismáticos. Aplicação. Ele pergunta o seguinte: você percebe algum dom espiritual presente em sua vida e na vida dos irmãos em Cristo, com os quais você tem comunhão? Essa é uma tarefa interessante porque você, percebendo pela movimentação dos irmãos no seio da igreja e também pela sua participação nela, você então é convidado a identificar dons espirituais, não somente na sua vida, mas na vida dos irmãos que estão ao seu redor. Isso é uma tarefa saudável, porque ao identificar os dons, você está então em sintonia com aquilo que a palavra diz. Buscai com zelo os melhores dons para servir então na igreja. E essa percepção também é importante porque indica que você está inserido nesse contexto do mover sobrenatural da igreja enquanto ela está acontecendo na sua localidade. A igreja pode avançar sem os dons espirituais? Uma pergunta interessante para nós pensarmos, né? Muitas igrejas hoje, você percebe que são muito bem estruturadas, muito bem organizadas, e a maior preocupação que essas igrejas possuem está relacionada à programação, que precisa ser realizada, e a expectativa das pessoas que frequentam regularmente precisa ser atendida. Mas esse tipo de sentimento reflete claramente que não se trata mais de uma igreja que tem a missão de proclamar o reino de Deus ao mundo. Trata-se, no entanto, de uma empresa que precisa faturar, entre aspas,
E para isso precisa sempre manter os seus clientes satisfeitos para que retornem sempre. Conforme nós vamos dando essas características, você talvez até se lembre de alguma igreja que tem este perfil. Você percebe que tudo ali é bem estruturado, tudo ali funciona perfeitamente, mas aquilo deixou de ser igreja faz muito tempo. É apenas uma organização de eventos, onde se não acontecer um grande evento, pelo menos uma vez por semana, as pessoas vão embora. E tudo que acontece ali é pragmático, profissional, mecânico, e você não percebe ali nenhuma atuação do Espírito Santo. Então, essa igreja, que talvez no primeiro momento fosse uma igreja, passou a ser uma empresa de entretenimento. Então, esses sinais que muitas pessoas buscam para uma igreja estruturada, organizada, onde tudo funciona, onde sempre tem um evento, não necessariamente é uma igreja boa para se frequentar. Ela pode ter entretenimento, mas não tem mais unção. Jesus, antes de voltar ao céu, ordenou aos discípulos, lá em Lucas 24, 49, que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isso é muito importante porque eles permaneceram em Jerusalém e a ordem era clara: não tentem fazer nada antes de ser revestido do poder do Espírito Santo. Não se lancem a qualquer obra do ministério sem antes receber a unção do Espírito Santo. Então, esse exemplo anterior que nós citamos, muitas vezes acontece assim. As pessoas se lançam porque tem uma boa estrutura, tem dinheiro, tem gente muito boa de gestão, tem marketing, tem músico, mas falta o principal, que é o Espírito Santo de Deus. Aplicando, então, você enxerga a igreja de hoje como um todo, mais atuante por sua própria capacidade, ou sempre buscando a direção de Deus, o enchimento do Espírito Santo e a instrumentalidade dos dons espirituais? Então, pode haver estrutura e organização sem haver unção. E às vezes não existe estrutura, muitas vezes não existe nem dinheiro para se fazer nada, mas o principal está ali, que é a unção do Espírito Santo. E quando se tem isso, então não se falta mais nada. Ferramentas, então, que devem ser buscadas, e não somente buscadas, mas também usadas. 1 Coríntios 12, né? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda excelente. Algumas pessoas têm dúvida no que diz respeito a buscar com dedicação os melhores dons. Vejam, quando ele diz melhores dons, ele não está jogando sobre nós a responsabilidade de classificar, identificar e escolher qual é o melhor dom. Por quê? Simplesmente porque nós não temos a capacidade de fazer isso. Nós percebemos que as pessoas até tentam fazer isso, mas dá errado. Por exemplo, eles querem buscar os melhores dons do ponto de vista deles, aqueles dons que aparecem, que projetam a pessoa, que a colocam, como diz aquela famigerada música lá, né? No palco. Eu vou estar no palco, você vai estar lá embaixo me vendo, né? Então, esse buscar com dedicação os melhores dons, interessante que ele coloca com dedicação. E aí é preciso prestar atenção nessa palavrinha aí, dedicação. Quando eu busco com dedicação os melhores dons, significa que eu estou exercendo aquelas habilidades que eu entendo que Deus me deu, e no meio deste exercício das habilidades, eu vou descobrir, pelo Espírito Santo também, os melhores dons com os quais eu posso servir a igreja e não ser servido dela, e não projetar a minha imagem. Percebam que é exatamente o oposto do pensamento humano. Então, quando diz busquem com dedicação os melhores dons, não é do ponto de vista humano, porque o ser humano não tem essa capacidade, mas é do ponto de vista
de deixar que o próprio Espírito Santo mostre para nós qual é o melhor dom que nós temos para servir na igreja. Na realidade da igreja dos dias atuais, nós podemos, como crentes, assumir dois papéis distintos. Primeiro, nós podemos ser simplesmente frequentadores, e talvez essa seja a maior parcela das igrejas hoje. Quais são as características dos frequentadores? São aqueles que não desejam compromisso sério com Deus. Ou seja, quando der, eu vou à igreja. Se eu não tiver um compromisso mais interessante, eu vou à igreja. Se eu acordar disposto, eu vou à igreja. Fora isso, outras coisas vêm na frente. Buscam as bênçãos de Deus, mas não aquele Deus que abençoa quando nós buscamos. Desejam ver a manifestação dos dons espirituais, mas a partir dos outros, apenas desejosos de uma revelação ou profecia, alguma resposta de Deus para seus dilemas e inquietações pessoais. Então, este grupo aqui, ele até deseja ver manifestação de dons espirituais, mas no outro. O outro é que tem que orar por ele, o outro é que tem que fazer revelação a respeito da vida dele, o outro é que tem que fazer tudo. E eles assumem, então, essa postura passiva, né? Eu não me envolvo, eu não assumo compromisso, eu não dou espaço para o Espírito Santo atuar na minha vida, mas eu quero estar num ambiente onde essas coisas aconteçam e eu receba, então, as bênçãos por tabela. Essa é uma postura desastrosa que deixa essas pessoas em cima do muro e, invariavelmente, elas caem do lado do capeta. Como diria o pastor Paulo. Agora temos também os membros do corpo de Cristo. E a esses não são os que meramente frequentam os cultos, mas os que se comprometem com o Senhor, rendem suas vidas aos pés de Jesus, decidem profundamente em seus corações viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Não existe possibilidade de sermos membros do corpo de Cristo, conforme diz a palavra, sem um envolvimento com esse corpo. Quando Paulo traz essa metáfora do corpo humano representando a igreja, ele fala exatamente da interdependência de cada parte desse corpo para a manutenção do corpo todo. Ou seja, que todas as partes desse corpo são importantes para o todo e que também o todo é importante para cada parte. Ninguém sobrevive desta forma, como se fosse um parasita. Aquele que não faz parte do corpo, mas está, de alguma forma, se alimentando do corpo, no máximo ele é um parasita. Sabe o que é um parasita? Aqueles vermes que muitas vezes se alojam no corpo e se desenvolvem dentro do corpo, mas eles não são do corpo. E aí podem ou morrer dentro desse corpo ou serem expelidos pelo próprio corpo. Aplicando, então, você se considera um frequentador ou um membro do corpo de Cristo? Esta pergunta, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, necessita de uma resposta clara, sincera, mas não para os outros, não para os pastores, para você mesmo e para Deus. Você, avaliando o seu desempenho, avaliando qual o grau do seu envolvimento com as coisas de Deus na igreja, você pode, com certeza, responder essa pergunta. Mais ainda, se a resposta não for uma resposta satisfatória, você pode, então, calibrar aí a sua participação, melhorar, envolver-se e fazer, então, com que esse corpo você somente não se sirva desse corpo, mas que esse corpo possa contar, então, com o seu serviço. Na conclusão, ele vai dizer o seguinte: os dons espirituais são bíblicos, atuais e necessários para o avanço da igreja na manifestação do reino de Deus nessa terra. Seria muito triste se um dia você percebesse que a igreja avançou, a igreja conquistou, a igreja trouxe muitos filhos à obediência, à cruz de Cristo, à palavra,
que a igreja se manifestou poderosamente, de maneira sobrenatural, e você chega à conclusão no final: mas que pena, eu não tive nenhuma participação nisso. Eu preferi ficar assistindo de camarote. E ele diz mais, que o Espírito Santo que estava em Jesus e na igreja descrita no Novo Testamento está em nós. É o mesmo hoje. E é dele que precisamos para cumprir a missão que nos foi dada por Jesus nessa terra. Quando nós temos uma compreensão equivocada a respeito dos dons, nós podemos chegar à conclusão de que nós não temos nenhum dom. E aí ficamos praticamente a nossa vida inteira de igreja procurando dons, mas muitas vezes nós estamos procurando algo que está além daquilo que Deus já nos deu. Uma dica importante para você procurar com zelo os melhores dons é fazer o caminho inverso que você faz normalmente. Quando nós procuramos os dons de maneira errada, nós procuramos para fora. Mas a maneira certa de procurar o dom é procurar para dentro. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esta possibilidade de realização do dom já está em nós pelo Espírito Santo. E também porque o Espírito Santo está também dentro de nós. Então, existe uma grande probabilidade, salvo raras exceções, de ele realizar grandes coisas a partir das coisas que já estão em você. Algumas coisas com as quais Deus já fez você nascer, com essas capacitações, com essas habilidades, com essas facilidades. Claro, isso não fecha a questão. Pode ser que você receba um dom extraordinário, espiritual, fora de qualquer habilidade natural, que Deus coloca em você, mas um caminho correto no início da busca dos dons é você buscar a partir daquilo que Deus já permitiu que houvesse na sua construção como ser humano a partir do momento em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Então, este é um caminho importante. Então, nós vimos que a manifestação poderosa do Espírito Santo foi a mola propulsora para a expansão da igreja nos primeiros anos, e isso foi percebido com muita facilidade através de conversões em massas, de sinais, de prodígios, de curas. O livro de Atos está cheio disso. Depois nós vimos a distinção entre dons espirituais e dons ministeriais, que são aqueles dons que nós utilizamos para ministrar na igreja, e os outros dons que nos capacitam pessoalmente para realizar a obra de testemunho, de evangelismo, enfim. Vimos também que muitas igrejas que aparentam desenvolvimento, organização, na verdade são apenas empresas de entretenimento, não necessariamente têm o Espírito, isso não é uma evidência. E vimos também que nós precisamos buscar com zelo os melhores dons pelo Espírito, a partir daquilo que já está dentro de nós, nossas habilidades e o próprio Espírito que está dentro de nós. Hoje nós ficamos por aqui. Agradecemos a todos vocês que acompanharam essa aula e no próximo domingo continuamos. Vamos orar para encerrar, mas você fique atento, porque daqui a pouco nós vamos ter o nosso culto com a ceia hoje, né? Muito importante. Hoje nós estamos com baixa adesão na escola bíblica, mas eu espero que no culto a maioria esteja presente. Não podemos nos desligar nesse momento tão importante, porque temos que estar ligados ao corpo, mesmo que esteja de forma tecnológica, né? Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é o teu Espírito que move as pessoas e a igreja, está presente e quer ser atuante nos dias de hoje. É preciso que cada um de nós possamos dar espaço para que ele atue. Nós entendemos, ó Deus, pela palavra e pelo Espírito, a importância
da atuação sobrenatural do Espírito em nós, por nós, através de nós e também na igreja. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, que esse Espírito venha com poder, com glória, com autoridade, com manifestação sobrenatural sobre a vida da igreja, sobre todos aqueles que estão acompanhando esta aula, e que esses ensinamentos sejam gravados no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado.